Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e na edição de hoje nós temos várias entrevistas especiais, a maioria delas gravadas aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, no bloco Café com Letras. Então hoje nós vamos ter pelo menos 5 blocos Café com Letras. Nos primeiros 2 blocos eu converso com o médico André Evaristo Marcondes César, ortopedista e cirurgião de coluna, que vai falar de mochilas escolares, de postura dos alunos nesta volta às aulas e dos problemas que isso pode acarretar para as crianças. Então é importante assistir esses 2 blocos de entrevistas sobre esse assunto. No terceiro bloco, eu converso com o vereador Julinho Fusari, do PPS de São Bernardo do Campo, que fala de vários assuntos relacionados à cidade, principalmente dessa obra do piscinão do Paço Municipal de São Bernardo do Campo. Converso ainda nesse programa com o empresário Milton Bigucci, da construtora M. Bigucci, que faz uma projeção para 2014 do mercado imobiliário. E para encerrar este programa, eu tenho 2 blocos onde eu converso com o secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. Martinho apresenta a Secretaria de Trabalho para vocês, telespectadores, fala de várias ações que devem ser desencadeadas neste ano em função dessa questão do emprego, da indústria e vários assuntos que interessam principalmente para o morador de Santo André. Antes de começar o programa efetivamente, eu tenho um rápido intervalo comercial e na volta, sim, a gente tem o primeiro bloco de entrevistas. Até já! Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Depois de algum tempinho de folga para o meu amigo João Martinelli, a gente volta a gravar o bloco Café com Letras aqui na Superbanca da Avenida Lino Jardim, 1168. E nesse primeiro Café com Letras de 2014, eu tenho a honra e a satisfação de receber mais uma vez o médico ortopedista, cirurgião de coluna, Dr. André Evaristo Marcondes César. Doutor André, obrigado por comparecer mais uma vez à Superbanca. Obrigado, é um prazer enorme vir aqui falar com você e com seus telespectadores. Aí. Ótimo. Para quem não sabe, Dr. André é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Coluna, preceptor do Grupo de Coluna da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, médico assistente do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, pode acessar o site que é o www.cor.med.br. A gente está colocando aí na tela para vocês anotarem, www.cor.med.br. Doutor André, estamos aí em época de volta às aulas. Perfeito. A criançada compra mochilas bonitas, coloridas, com mais motivos aí, super-herói, boneca, aquela coisa toda. A mamãe e o papai vão lá, compram. Normalmente a criança tem um peso decisivo na escolha, né? Porque claro, a criançada hoje já nasce com vontade própria. Eu quero aquela, quero... E às vezes os pais não atentam para um detalhe. O modelo, a costura, o tipo da mochila. E uma mochila, dependendo da costura que ela tenha, dependendo do peso também que se coloque ali para a criança levar para a escola,
pode provocar problemas de coluna graves. Isso é verdade? Isso é verdade, em parte isso daí é verdade, até para os telespectadores, esse daí foi um tema super especial que a gente decidiu trazer para compartilhar com vocês, aproveitando a volta às aulas aí das crianças, foi discutir os problemas que o peso e a forma com que a criança senta e evolui na escola pode acarretar aí para a vida dos nossos pequenos aí. Legal. Então assim, eu acho que é uma verdade sim. Agora, quais os principais problemas que esses hábitos podem acarretar? Então a gente tem dois principais problemas. Primeiro é a forma com que a criança senta e estuda. Então o ideal é que a criança sente com as costas encostadas na cadeira e os pés encostados no chão. Para os pais visualizarem de uma maneira em que o quadril esteja fletido em 90 graus, os joelhos em 90 graus e o tornozelinho em 90 graus encostado no chão. Isso daí é facilmente conseguível com umas cadeiras ajustáveis. Então você ajusta para a altura de cada criança, então eu acho que isso daí é bem tranquilo. Outra coisa importante também é a altura da mesa em que o escolar vai estudar. O ideal é que a altura da mesa seja de tal forma com que a criança consiga ler e escrever com as costas eretas. Correto. Outro problema aí que eu acho que talvez seja o problema que traz mais consequências a longo prazo é a maneira como a criança carrega peso por aí. E aí entra a questão específica da mochila. E aí entra a questão específica da mochila, que eu acho que é o mais importante. Então assim, a criança deve dar preferência para o uso de mochila, tá certo? Essa mochila deve ser de alça dupla, alças largas, e a largura da mochila não deve ultrapassar as costas da criança. Então acho que isso daí é a orientação principal para os pais. Já na fase do adolescente, pré-adolescente, se por uma questão de vaidade ele não quiser usar a mochila em si, ele pode optar por usar uma bolsa como uma bolsa de carteiro, sempre atentando para ela ficar ao torno do tronco e não apoiada no ombro só. Quer dizer, aquela mania que a gente tem de botar a bolsa pendurada, eu mesmo faço isso, agora já aprendi. Perfeitamente. É bolsa de computador, mala de... Totalmente a gente contraindicado. coloca de um lado só, não, totalmente peso. Contraindicado, sempre cruzando aí ao redor do tronco. Para as crianças pequenas ou que tem o carregamento de peso excessivo, hoje a gente tem a opção de usar aquelas mochilinhas de rodinha. Então ela tem a função de mochila e ela tem a função de rodinha, desde que a criança sempre com as costas retas carregando a mochila. Sim. Então acho que de orientação geral isso daí é o mais importante. Tem alguma coisa do peso em relação ao peso da criança, o peso máximo a ser carregado? Perfeito, Joaquim, eu acho que sua pergunta é exatamente o que eu vim aqui preparado para dizer. Então hoje a gente tem uma normativa nova que estabelece que a criança na fase pré-escolar deve carregar uma mochila com no máximo 5% do peso da criança. Certo. E já na fase do escolar ou na fase do ensino fundamental, no máximo 10% do peso da criança. Legal. Isso daí gerou um pouco de controvérsia em relação a criança mais gordinha pode carregar mais peso, etc, etc. Mas essa normativa não visa valores absolutos de tantos quilos. Visa mais uma orientação para o pai ter como saber se essa criança está carregando um peso excessivo ou não. Isso é importantíssimo, porque as escolas cada vez pedem mais material, pedem livro, essa coisa toda. Exatamente. E aí tem que saber dosar na hora de mandar a criança para a escola. Perfeitamente. Né? Doutor André, nós temos vários assuntos, eu estava pensando que a gente ia fazer só um bloco aqui de 7 minutos, mas eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador está curioso. A gente vai responder mais uma pergunta e depois fazer mais um bloco, porque tem muito assunto para tratar. Para mim é um prazer sempre falar para os seus telespectadores, Joaquim. Agora, diga uma coisa, com essa questão do peso, da postura, quais são as principais doenças que podem atingir as crianças? Perfeito. O mais importante para o pai é ele conseguir diferenciar problemas posturais de doença de coluna. Então, se você vê que seu filho está torto, está com uma postura errada, não está do jeito que você considera adequado, pai, peça para ele assumir a posição correta. Se essa criança conseguir voltar para a posição correta, isso é só uma alteração postural, a gente fica menos preocupado. Certo. Se o pai pedir para a criança assumir a posição que ele acha correta e a criança, mesmo se esforçando, não conseguir assumir essa posição, aí a gente já começa a pensar mais em problemas de coluna. Certo. O que a gente tem de mais frequente aí é a escoliose realmente, que são os desvios torsionais do tronco, tá? Pais, a escoliose ela é de evolução muito lenta, então quando o pai percebe, Joaquim, a doença já está na grande maioria das vezes num estágio mais avançado. E aí o tratamento é mais complicado. Perfeitamente, por isso que eu sempre aconselho para o pai, veja o filho sem roupa, veja o filho tomar banho, está na piscina, olha o tronco do seu filho, porque essa observação, esse diagnóstico precoce geralmente é o que traz o grande diferencial aí no tratamento a longo prazo. Ótimo. Eu estou lendo aqui num material que inclusive nós vamos publicar
na edição de janeiro ainda da revista ABCD Real, que daqui a pouquinho está nas bancas, falando de outros assuntos como hipercifose, cifose de intersecção, intersecção torácico-lombar, né? Exatamente. Cifose lombar. Dá para falar rapidamente sobre isso? Dá para falar, são patologias assim de maior gravidade, patologias assim que geralmente atrapalham a vida da criança tanto do ponto de vista estético ou funcional. Por isso que eu sempre aconselho os pais, criança e adolescente, ou seja, do nascimento até os 18 anos, tem que ter acompanhamento médico contínuo com pediatra e ortopedista. Maravilha. Então, o simples fato de você levar o seu filho ao médico, você pode estar salvando aí uma criança de deformidades ou problemas mais graves no futuro. Doutor André, vou pedir licença para chamar um rapidíssimo intervalo comercial. A gente vai voltar para mais um bloco. Eu quero falar ainda de outros assuntos, os conselhos que o senhor daria para essas crianças, os problemas em consequência desse excesso de peso. Quando o senhor fala da questão da cadeira, se a maioria das nossas escolas está preparada para isso, tem mobiliário adequado, às vezes não, aí o senhor vai me falar sobre isso, mas depois do intervalo comercial a gente volta. Claro. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Rapidinho, é um rápido intervalo comercial, a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco do Café com Letras, de entrevista com o Dr. André Evaristo Marcondes César, que é cirurgião de coluna aqui de Santo André. Eu já apresentei um breve currículo dele, claro, mas a gente vai voltar a falar sobre essa questão dos estudantes. E eu conversava com ele aqui no intervalo, quando ele falou na primeira resposta sobre a postura, sobre a forma de sentar na cadeira, as costas encostadas, né? No encosto da cadeira, os pés no chão. Mas as nossas escolas estão preparadas para isso? Elas têm mobiliários para isso? As nossas escolas não estão preparadas para isso e eu acho que uma adequação da cadeira com uma cadeira móvel, a presença na sala de carteiras de vários tamanhos para permitir o posicionamento adequado das crianças seria uma coisa extremamente fácil de conseguir com um custo relativamente barato. E a gente não encontra esse tipo de comodidade, digamos assim, nem nas escolas públicas e nem nas escolas particulares. Sim. Então, acho que nesse ponto específico, as nossas escolas estão deixando a desejar também. Agora, seria interessante também que as escolas tivessem armários para que as crianças não tivessem que ficar levando e trazendo livro todos os dias, né? Joaquim, você está perfeito. E isso daí é uma cultura muito difundida nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, existe o armário para o escolar. Aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura e é uma solução super simples. Tanto que a gente está cansado de ver em filme, normalmente as sessões de abordagem de uma adolescência está no armário. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que isso seria super importante da gente ser implantado, porque dessa maneira o escolar ia deixar um material pesado na escola. E ele levaria para casa e de casa para a escola unicamente o material da atividade diária. Então a gente dispensaria tudo isso que a gente tem conversando agora dos problemas do escolar carregar peso. Outra solução para a mochila, querido telespectador, seria a introdução de novas tecnologias que a gente está começando a desenvolver por aí. Então você tem o notebook, você tem tablet, você tem livro digital. O que acontece é que você há de concordar comigo que num país de terceiro mundo como o nosso, fica difícil pelo custo a gente conseguir implantar esse tipo de tecnologia hoje em todas as escolas aí, porque a gente... Mas sabe que a gente tem algumas coisas? Eu tive o privilégio de conhecer uma escola aqui de Santo André, que é comandada por padres católicos. É o antigo Colégio Senador Flá, que hoje é o Colégio Vésper, que a gente já fez algumas reportagens lá. E o Colégio Vésper, por exemplo, trabalha com aqueles tablets ou alguns notebooks, que tem até um nome específico lá deles, mas para as crianças, onde elas têm acesso. É interessante isso, eles conseguem fazer isso. E a gente tem exemplo aqui em Santo André, por incrível que pareça. Se o pessoal fala assim, o poder público não pode, aí a gente fala muito mal de político, né? Claro. E até normal, mas quando o político faz coisa boa, a gente tem que falar. Isso é uma Eu verdade. lembro de uma ação de um ex-prefeito de Santo André, que já morreu, então não estou nem fazendo campanha política para ele, que é o Dr. Lincoln dos Santos Grilo.
que implantou em Santo André, na década de 70, final dos anos 1970, comecinho de 80, 36 centros educacionais, que eram CEARES na época, todos, eu lembro de ter ido visitar, com cadeiras para a altura da criançada, com mesas para a criançada, com banheiros específicos. Então, basta o governante ter a vontade política de fazer, porque é possível fazer isso aí, não é? Além de ser possível, como você mesmo está citando, é extremamente gratificante, porque esse político que você está citando, ele nem está mais entre nós. E quase 40 anos depois a gente está homenageando e lembrando ele. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de visitar esse colégio de padre que você citou, porque a gente fica sempre feliz quando a gente tem novas coisas implantadas aí para o ensino das nossas crianças. Vamos marcar com o padre Edgar Delben, que é o diretor da escola lá, com a Vânia, que é a coordenadora. Faço questão que o senhor visite lá. Vai ser um prazer enorme. Doutor André, nós temos mais um assunto importante. A gente já falou dos problemas em consequência do excesso de peso, mas existem outros problemas que podem acarretar para as crianças, né? Existem inúmeros problemas que pode acarretar para a criança, porque esse excesso de peso, pelo menos em teoria, ele pode danificar a cartilagem de crescimento que promove o crescimento. Então a gente pode ter sequelas e consequências graves a longo prazo. O principal é uma postura. Em segundo lugar, o que é muito comum hoje a gente vê na criançada aí é dor lombar, que era uma coisa que nossos pais e a gente não estava acostumado a lidar com dor lombar em criança. A gente também tem fatores como artrose precoce, que é gravíssimo, agravamento de doenças como escoliose ou doença de Sherman, tá certo? E eu acho que seriam assim, as consequências principais, pelo menos estatisticamente maiores, seriam essa problemática aí, mas eu acho que é uma coisa para os nossos pais ficarem de olho aí. Agora, detectada ou diagnosticada uma doença, uma lesão, até que idade é possível corrigir? Existe isso? Existe isso, mas é difícil de eu te dizer uma idade específica, tá? Porque a gente vai conseguir um potencial de crescimento, um potencial de correção da deformidade, enquanto a gente tiver um potencial de crescimento. Mas esse potencial de crescimento varia de criança para criança. Então esse potencial de crescimento vai variar com a idade, com o sexo da criança, tipo de alimentação, fatores ambientais e a genética da criança. Por isso que eu acho que o mais importante, telespectador, nunca é a gente se preocupar em quanto ou até quando a gente pode corrigir um problema. O inteligente é a gente prevenir esse problema. E a principal prevenção das patologias de coluna na infância e no adolescente, Joaquim, é a atividade física. Então, a atividade física regular, iniciada na tenra idade, persistida ou mantida por pelo menos até os 18 anos, e a gente aconselha o indivíduo a fazer esporte pela vida inteira, é a principal prevenção e é o principal tratamento. Na minha prática diária, eu acho que nos dias de hoje o que a gente tem melhor resultado aí é a natação, o balé e o judô. Sim. Então eu acho que são 3 opçõezinhas aí que acabam cobrindo aí o gosto de toda a molecada. Maravilha. Doutor André, infelizmente hoje a gente chegou ao final, fizemos 2 blocos, mas a gente vai falar mais vezes, tem muita informação importante para levar para o nosso amigo telespectador. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, para mais esse bloco Café com Letras, e até o próximo. Joaquim, foi um prazer enorme estar aqui, um prazer aí agradecer aos telespectadores pela audiência, estou sempre de portas abertas e eu fico muito feliz da gente ter jornalistas como o senhor, que abre o espaço para a gente fazer uma parte de orientação aí para a população nossa que é tão carente. Tá ótimo, doutor André, obrigado. Obrigado, boa tarde. Doutor André Evaristo Marcondes César, cirurgião de coluna, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, aqui no bloco Café com Letras. O programa não acabou não, em 1 minuto a gente está de volta, até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e mais um bloco Café com Letras, esse primeiro Café com Letras de 2014. Eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, o vereador Julinho Fusari, do PPS de São Bernardo. Vereador, obrigado pela visita, a primeira do ano, né? Verdade, Joaquim. Quero agradecer primeiramente você pelo convite, mais uma vez poder estar no seu programa, agradecer a todos os seus telespectadores
tem uma grande audiência. Já disse isso outras vezes, Opa. me torno repetitivo, mas sempre que estou nas ruas, a população tem que falar, olha, eu te vi no programa do Joaquim. Dá uma grande repercussão, viu, Joaquim? O entrevistado que é bom. Juninho, vamos fazer o seguinte. Começaram ali as obras do piscinão no Paço de São Bernardo do Campo. Obras, acho que mais do que necessárias. A população ali está cansada de sofrer com enchentes em São Bernardo. Agora há pouco tempo a gente teve mais uma chuva forte aí, causando uma apreensão na cidade. Agora isso exige alguma série de medidas. Eu estou sabendo que você propôs alguma coisa em relação ao pessoal que utiliza o Rede Fácil ali no Paço de São Bernardo. O que é que você está propondo de mudança ali? Verdade, Joaquim. Primeiramente, eu não sei se este seria o melhor momento para se iniciar essas obras. Mesmo porque existe uma lei municipal, que é uma lei onde proíbe movimentação de terra em épocas de chuvas. Então, de repente, não seria o momento adequado o início dessas obras agora. Mas é uma obra necessária, é uma obra que realmente teria que ser feita, porque qualquer chuva sempre enche ali o centro, as mediações. E espero que, por ser uma obra cara, custará inicialmente quase 300 milhões aos cofres públicos, né? Tem dinheiro do governo federal, do governo do estado e do município. Nós esperamos realmente que essa obra traga resultado para o município de São Bernardo do Campo. Mas hoje já está havendo um desconforto. A Rede Fácil hoje, ela atende ali no Paço Municipal. E hoje as pessoas não conseguem utilizar desse serviço, porque a área de estacionamento hoje está bastante restrita ali no Paço. Então eu fiz uma indicação ao prefeito, fiz um ofício, onde disse para ele que momentaneamente, durante esse período de 36 meses que irá durar essa obra, pudesse levar o serviço do Rede Fácil de volta para o Poupatempo. Onde ele era originalmente. Originalmente ele era ali. Sim. E aí daria uma maior tranquilidade, até para que essas obras acontecessem, não é verdade? E também as pessoas poderiam ter mais espaço ali, o trânsito ali iria fluir de uma forma, hoje um trânsito que já é um trânsito conturbado, e com essas obras vai aumentar o trânsito ainda. E a outra solução que se tem também é o estacionamento do Shopping Metrópole. Aquele estacionamento, o estacionamento térreo, não é do shopping. Aquele estacionamento é da prefeitura, então é do povo, né? O shopping, ele... depois Aquela área descoberta ali fora. Depois de uma ação no Ministério Público, o shopping passou a pagar ali uma permuta para utilizar aquele espaço. Ali será uma interligação com a Lauro Gomes. Então nós, de fato, nós gostaríamos que a prefeitura então desse aquele espaço para a população poder utilizar, para poder utilizar o Rede Fácil. Algo tem que ser feito. Hoje realmente está difícil. Certo. Agora, o senhor levantou essa questão da obra nesse momento de chuvas e tal. A gente já está tendo alguns problemas com isso ou ainda não? Já. A gente percebe que realmente em alguns momentos que chovem um grande volume, realmente já está havendo pontos de alagamento na cidade de São Bernardo do Campo. Eu vi que nós precisamos realmente ser críticos e realmente temos que enaltecer as obras que foram feitas na cidade em relação à drenagem. Mas nós não sentimos, a população ainda não sente o efeito positivo na sua vida ainda. A gente tem detectado que as chuvas que estão tendo, as chuvas mais grossas, as chuvas que perduram mais tempo, estão alagando vários pontos na cidade de São Bernardo do Campo. Espero que essas obras, no final, tragam realmente resultado, que são as obras que estão sendo feitas ali na Vila Vivaldi e em outras regiões que realmente são sempre problemáticas em épocas de chuva. Tá ótimo. Vereador Júlio Fusari, a gente entra em 2014, um ano importantíssimo para os destinos do país. A gente vai ter eleição de presidente da República, de governador do estado, de senador, deputado federal, deputado estadual. A gente vê manifestações as mais variadas acontecendo, esse famoso rolezinho aí nos shoppings que está provocando uma série de debates. Quais as previsões que o senhor faz para esse ano em função desse momento político que a gente vive? Olha, Joaquim, eu acho que realmente é um momento atípico. E acredito que até muitos dos políticos estão preocupados como o eleitor, como a população vai para as urnas. Com que sentimento ela irá depositar o seu voto. É um ano de Copa do Mundo, onde a saúde pública realmente no país é uma saúde pública que está deixando a desejar, é muita propaganda, mas efetivamente as pessoas que utilizam desse serviço é um serviço que está deficitário. Nós percebemos também
a questão da segurança pública, e, aliás, o serviço público num todo. E as pessoas vendo uma Copa do Mundo, quanto foi gasto nos estádios, eu acredito que realmente vai ser um ano que, mais uma vez, o povo vai para a rua, eu acredito que vai haver manifestações, e eu acredito que as manifestações são positivas, mesmo podendo ter a clareza também, Joaquim, que parece que os nossos parlamentares no Congresso Nacional, os senadores que lá estão, parece que não ouviram as vozes da rua, eles não entenderam o que o povo realmente pediu nessas manifestações, porque você percebe que houve inúmeras demandas, inúmeros pedidos, as pessoas realmente estão insatisfeitas com a maneira com que a política vem sendo conduzida e pouco foi produzido pelos nossos parlamentares. Então eu acredito que é um ano de renovação, tanto no Congresso Nacional como também no Senado. E olha, eleição segura para ninguém. Acredite, vamos ter surpresa. Pode vir surpresa das urnas, é isso que eu ia falar. Acredito que haverá surpresa. Pode acontecer umas mudanças. Bom, a gente está vendo agora nesse começo de ano, por exemplo, se a gente levar para o plano nacional a coisa, a dificuldade da presidente Dilma, por exemplo, em manter o PMDB na base aliada, né? A gente já viu o PMDB reivindicando mais um ministério, integração nacional, se não der, ameaça ficar numa posição diferente, quer dizer, já é um primeiro sinal de que muita coisa pode mudar nesse ano. Acredito. E eu disse recentemente, as pessoas falaram, olha, a pesquisa está mostrando que a presidente Dilma irá ganhar e talvez no primeiro turno. Eu disse, olha a pesquisa de trás para frente. Quem tem o maior índice de rejeição hoje também é a presidente Dilma. E eu acredito que o PT, tanto o presidente Lula como a presidenta Dilma, sempre surfaram no Nordeste do país e em Minas Gerais. Hoje o Nordeste apresenta um grande um candidato realmente capacitado, que é o Eduardo Campos. É um homem que ajudou a construir as coisas boas que foram feitas pelo governo federal e que acha que o país pode muito mais do que fez até hoje. Então eu acho que é um grande candidato. E tem o Aécio Neves em Minas Gerais. Então eu acredito que é uma eleição de 2 turnos e não será uma eleição fácil para a presidente Dilma, não. Acredito que terá dificuldades, viu? Vereador Júlio Fusari, infelizmente, esse programa chega ao final, mas a gente vai ter outras entrevistas. Obrigado pela presença e até a próxima. Joaquim, obrigado a você, obrigado a todos os seus telespectadores. Eu quero agradecer e dizer que sempre que convidado estarei aqui presente para poder falar com os seus telespectadores. Obrigado, Joaquim. Vereador Julinho Fusari, do PPS de São Bernardo do Campo, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, aqui no Bloco Café com Letras. O programa não acabou, não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e agora a gente vai falar um pouquinho de economia. Às vezes é um assunto bastante árido, mas com o nosso entrevistado ele vai elucidar isso de uma forma bastante didática. A gente vai falar de mercado imobiliário. Eu estou aqui na sede da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradores do Grande ABC, conversando com o seu presidente, o empresário Milton Bigucci. Milton, obrigado por nos receber aqui. Eu que fico feliz de estar conversando com você, com os seus telespectadores, porque isso é a oportunidade que a gente tem de conversar um pouco sobre dados e informações sobre esse nosso mercado. Ótimo. E fazendo um balanço do terceiro trimestre de 2013, desses 9 meses aí do ano, que, pelo que eu estou vendo aqui, bastante positivos, mas dá para ser otimista mesmo. Estou vendo aqui um dado. Os totais dos 9 meses de 2013 caracterizam pelo excelente volume de vendas, 5.856 unidades. Dá para ser otimista, doutor Milton? Bom, eu, por natureza, sou otimista, né? Nunca perdi essa alegria da vida, porque eu acho que é o trabalho que faz isso tudo. Quando eu apresento esses números aqui, a gente analisa tudo aquilo que foi feito, os lançamentos, os estoques de produtos, as vendas, a velocidade de vendas, comparamos com dados da capital, com dados da região metropolitana, a gente faz um levantamento realmente completo. E este trimestre,
nós tivemos uma boa informação com a venda total de 5.800 e poucas unidades. Nós temos até aqui o número correto, 5.856 unidades lançadas aqui no nosso 5 municípios, eu chamo. A gente exclui Ribeirão Pires e exclui Rio Grande da Serra, porque são 2 cidades excelentes, mas estão em zona de mananciais. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, porque os prédios lá praticamente não existe um volume grande que justifique uma estatística. Então, nós temos 5 municípios, e nesses 5 municípios nós tivemos um volume de vendas de 5.856 unidades, contra os 9 meses do ano passado também, que foram em um outro volume. Nós tivemos um volume, está aqui na mão, de 5.335 unidades. Então, nós tivemos um total de 9,8% a mais de venda nos 9 primeiros meses do ano de 2013 contra os 9 primeiros meses do ano de 2012. Então, são 9,8% a mais. Isso, para nós, é bastante alvissareiro, porque essas notícias realmente sobre PIB, de problemas que o país passa, principalmente na área da indústria, eu vejo isso com dificuldade, porque o comprador de imóvel, normalmente, é aquele cidadão que ele é empregado na indústria, no setor de serviço, no comércio. Então, se o país, por qualquer motivo, ele dá uma balançada, aquilo também balança o nosso mercado. Mas não foi o que nós vimos agora nos primeiros 9 meses do ano. E ficamos bastante contentes, porque isso não se deveu só a vendas. Eu tenho um número de lançamentos, aquilo que as construtoras, as incorporadoras lançam no mercado para vender, também é um número interessante. Nós tivemos 4.236 unidades lançadas nos primeiros 9 meses de 2013. 4.236. Contra 3.780 nos 9 primeiros meses de 2012. Isso significa 12,06% a mais em lançamentos. Então, isso tudo demonstra a pujança do nosso mercado. Quer dizer, só não vê quem não quer. Tem aqueles céticos que, coitados, já nasceram céticos, aí é difícil. Os pessimistas de plantão. Isso, a vida inteira é assim, né? Dentro da sua casa, às vezes, você tem lá um filho que é mais otimista e o outro que é mais triste, etc. Eu vejo a coisa baseada em dados concretos, em dados reais. Uma outra coisa que eu acho importante também, Joaquim, é que o seu telespectador também pode saber, os estoques de produtos que nós temos, que seriam os apartamentos lançados, esses estoques diminuíram bastante no ABC. Então, nós tínhamos um total de 4.408 unidades no final do ano passado. 4.408 unidades em estoque. Hoje, 30/9 de 2013, nós temos 2.963 unidades, que é um número bastante abaixo, e é um número até razoável de estoque, não é um número exagerado. Tá? Isso significa também que houve uma venda de estoques. Além dos lançamentos feitos, houve uma venda de estoque. Quer dizer, e a expectativa é encerrar 31 de dezembro agora com um estoque também baixo. Se Deus quiser, com estoque baixo, e se nós chegarmos a números próximos de 2012, terá sido um bom ano também. Porque 2012 foi um ano assim, bastante atípico, com altos e baixos, e esse ano aqui já veio um pouco mais constante. Então, nós esperamos encerrar pelo menos igual a 2012. Um dado que me chamou a atenção nessa pesquisa é a pequena quantidade de unidades de um dormitório. Por que a gente tem tão pouco? O mercado não se interessa por esse tipo de unidade? O que acontece? É que eu não sei se é fácil de explicar para você, o seu telespectador. A unidade de um dormitório, normalmente, ela tem uma área útil pequena, vamos dizer, de 35 metros quadrados. A unidade de 2 ou 3 dormitórios, ela chega a ter 60, 70 metros quadrados. Só que tem uma vaga, obrigatoriamente, uma vaga na garagem, obrigatoriamente para qualquer tipo de apartamento. As legislações municipais obrigam a ter esta vaga. Só que uma vaga num apartamento de 70 metros quadrados, ela representa uma porcentagem em cima desse apartamento. E num apartamento de 35 metros quadrados, a porcentagem do valor desta vaga ela é muito maior
Então, ela encarece o produto de um dormitório. Talvez as consultoras não tenham feito isso até agora, porque se você for vender um apartamento de um dormitório, ou de 2 ou de 3, a parte proporcional de um dormitório ela fica mais cara. Quer dizer, fica mais fácil vender o de 2 e de 3. Exatamente. O consumidor faz essa conta e diz, se eu vou pagar X por 1 e pago X um pouquinho mais por 2, eu vou ter 2. Exatamente. Então, em São Paulo já está acontecendo muita procura de apartamento de um dormitório. Aqui ainda não, mas é o caminho também. Daqui a pouco nós estaremos no caminho do um dormitório também. Só para você ter uma ideia de número também, neste levantamento, nós chegamos a 91% desse total entre apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Praticamente 1%, 2% ou 3% de um dormitório e 2, 3, 4, 5% de 4 dormitórios. Quer dizer, eles não têm representatividade neste bolo, nesta estatística. Então, 91% é 2 ou 3 dormitórios. Mas eu acho que a tendência natural também é ter apartamento de um dormitório no ABC. Se algumas dessas legislações se modificarem para melhorar, tem muita coisa já que está se pensando em fazer, apartamento, por exemplo, de um dormitório sem vaga de garagem, para fazer com que a pessoa se locomova através de transporte público. Vamos dizer, bom, mas o transporte público é um problema, mas tudo bem, mas nós temos que ir aprimorando isso como é no resto do mundo. No resto do mundo evoluído, você vai a Nova York, por exemplo, você tem prédio lá com 80 andares, você vai ver que tem 12 vagas de garagem no prédio inteiro, no centro de Nova York. Essas 12 vagas é para deficiente, você entendeu? Então, por quê? Porque é a utilização do transporte público, metrô, ônibus, aquela coisa toda. Agora, tem que se aprimorar tudo isso. Isso também leva tempo. O senhor ainda vai fechar, lógico, o balanço de 2013, tem que acabar o ano, vai fechar lá para janeiro, mas por esses números, já dá para ter uma perspectiva também otimista para 2014? 2014, a meu ver, não passará de 2013. Ela vai ficar praticamente próxima de 2013, que foram anos assim que nós caminhamos normalmente, sem exagero, sem euforia. Diferente, por exemplo, que nós tivemos em 2011, foi um excelente ano, e hoje nós temos números caminhando mais ou menos numa forma horizontal. Entendeu? E em 2014 eu acredito que deverá ser igual. Uma mensagem do senhor para o nosso telespectador. Bom, primeiro eu quero agradecer por nós todos estarmos vivos e conscientes e otimistas aqui no final deste ano de 2013 e quero desejar a você, Joaquim, que tem feito um excelente trabalho, mostrando à população tudo que diz respeito, vamos dizer, à sociedade do ABC, à área produtiva, à área de economia, à área política. Eu quero desejar a você que tenha um excelente 2014 e a todo o seu grupo de telespectadores, esse grupo que é bastante grande e cada vez alargando mais, que realmente continuem acreditando neste país, porque é assim que a gente vai para frente. A gente continua acreditando, dando emprego, produzindo habitação, trabalhando muito. Não importa a idade que você tem, não importa aquilo que você faça. Você continue trabalhando, que é só assim que um país vai para frente. Tá ótimo. Dr. Milton Bigussi, presidente da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradores do Grande ABC, e da M. Bigussi, conversou com você no programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou, não. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e em mais um bloco Café com Letras deste programa especial, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com Cícero Firmino da Silva Martinha, mas hoje não como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, mas como secretário do Trabalho. Agora sim, né, Martinha? A gente fez a entrevista no dia da sua posse e agora já falando depois dos primeiros dias de trabalho. Obrigado pela presença. Agora sim, já tomamos... Olá, Joaquim, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e agora definitivamente como secretário do Trabalho, assumindo já as nossas tarefas e os desafios aí que vêm pela frente, que são muitos, né, mas com muita
vontade, com muita disposição de fazer um bom trabalho aqui na cidade de Santo André. Legal, Martinha. Agora, é óbvio que a Secretaria do Trabalho é uma novidade. Você mesmo, na nossa primeira entrevista, já destacou a ousadia do prefeito Carlos Grana em criar essa secretaria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas muita gente me pergunta, o que faz a Secretaria do Trabalho? Ou o que pretende fazer a Secretaria do Trabalho? Dá para você explicar para o nosso amigo telespectador que pasta é essa? Pois é, Joaquim, você colocou muito bem a ousadia do Grana, do prefeito Grana, porque essa sempre foi uma reivindicação do movimento sindical que a gente tivesse nas cidades Secretaria do Trabalho, porque entendemos a importância disso, não existe capital sem trabalho. Então, o Grana está de parabéns e eu fui o escolhido para implementar todo o trabalho nessa secretaria. Nós temos alguns desafios importantes. Eu acho que a gente ter um banco de dados muito importante, né, de trabalhadores qualificados para poder apresentar para os empresários, né? E nós queremos fazer esse trabalho conjunto com os empresários, mostrando, desenvolvendo toda essa carteira que nós temos de pessoas, esse banco de dados. Isso é uma área importante, que é a questão de trabalho e renda. Temos uma outra importante também, outro desafio, que é na questão da economia, que chamamos de economia solidária, que é um projeto do governo federal e que a gente também tem disponibilidade de verbas federais em que podemos implementar um trabalho nessa área, né, para a periferia da cidade, buscar as pessoas que às vezes não têm acesso ao emprego, porque não tem às vezes uma qualificação adequada, porque não tem um grau de estudo adequado, e a gente mostrar que existem caminhos para a gente preparar essas pessoas, e eles através da cooperativa, através do seu desenvolvimento pessoal, ele ter condições de estar inserido no mercado, produzindo algum produto que tenha qualidade para a população, para poder vender, transformar e fazer renda. Esse é o desafio. Outra também é na área do Pronatec, que é um trabalho do governo federal, proposta do governo federal, que é da qualificação e requalificação de mão de obra, que também com verba federal, que também é um desafio, né? E nós vamos implementar aqui com muita força, com muita energia, para a gente cada vez mais melhorar esse banco, né, de pessoas, de dados e de pessoas que têm acesso, para as empresas terem acesso a pessoas qualificadas para entrar no mercado de trabalho. E o que eu achei legal, já vi uma outra manifestação tua, que em que pese tudo isso que você falou, que depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma detalhadamente, que não é pouco trabalho, não. Não é pouco, E esse trabalho inicial, você estava me dizendo que já está marcado para 7 de fevereiro, uma reunião com todo o movimento sindical com base em Santo André, né? Você vai falar sobre isso. Mas vocês estão demonstrando que é possível conceber todo esse trabalho, criar isso sem ser uma mega estrutura, sem ser algo que represente muito gasto de dinheiro para o poder público. A Prefeitura de Santo André, se a gente pensar no alcance que essas medidas podem ter, o investimento é mínimo, quer dizer, é possível fazer mais com menos dentro desse processo? O prefeito Grana sempre tem usado esse termo, Joaquim, temos que fazer mais com o mínimo que a gente tem, que a gente consegue receber. Esse é um desafio, né? A nossa pasta tem esse desafio. Você veja que hoje uma preocupação nossa e até do governo federal, quer dizer, procurou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação para implementar o Pronatec, né? Nessa linha nós queremos trabalhar aqui na cidade. Nós precisamos da Secretaria de Educação, precisamos da Secretaria, né, de Inclusão Social, que é da Fátima Grana também, porque você imagina a medida que a gente consegue qualificar pessoas. Às vezes o cidadão, a família está recebendo Bolsa Família. Se a gente conseguir preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, ou através de uma cooperativa, dela começar a gerar o seu recurso, e ela um dia deixa de receber essa bolsa, né? Você imagina, né, o que ganho social que é, né, uma ação como essa. Então, nós temos essas ações combinadas que é possível a gente ser feito com o apoio de todas as secretarias e a gente avançar, né? Na área do trabalho, a gente sabe que com pouco dinheiro é possível fazer muito mesmo, porque as ações sociais e as ações voltadas às comunidades, à periferia da cidade, às vezes com pouco investimento você consegue tirar um cidadão que está ali à beira quase do abismo, com dificuldades, sem motivação, né? E colocar para ele que o trabalho é fundamental na vida dele, na vida da família, para ele sentir dignidade, né? Para ter honra, né? Ter respeito das pessoas. Então esse é um desafio também, sabe? Da motivação das pessoas. A gente sabe que tem um grupo de pessoas muito grande. O Brasil
calcula-se entre 11 e 14 milhões de pessoas fora da escola, jovens até, e fora do mercado de trabalho. Então, nesse nicho nós queremos entrar também para trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, ou através da economia solidária, ou através do emprego mesmo, na indústria, no comércio, nos vários setores aí de empregabilidade. E quando você falou do Pronatec, a gente vê algumas ações desenvolvidas. Hoje é fundamental requalificar a mão de obra, treinar o trabalhador e estar sempre dando opções de aprimoramento, de cursos novos, e essa é a função do Pronatec, porque o mercado de trabalho exige, né? A gente vê muito empresário reclamando, olha, eu preciso de tal função e não tenho gente preparada para isso. Quer dizer, hoje você tem vagas oferecidas e às vezes não consegue suprir. Pois é, Joaquim, eu sou da geração, né, de que a gente brigava, saía às ruas, fazia luta, ia para o governo federal, governo estadual, e a gente reivindicando emprego. Emprego. A gente precisava de emprego. O desemprego ele é terrível, o desemprego, nossa, ele desagrega as famílias, as pessoas. Então hoje nós temos aí praticamente um pleno emprego, taxa entre 4% e 5% de desemprego, né, várias oportunidades de trabalho e estão faltando pessoas. Então eu acho que nós precisamos fortemente atuar nesse nicho, onde a gente percebe também que existem algumas pessoas desmotivadas, às vezes pelo grau de estudo baixo, às vezes pela falta de qualificação profissional. Então nós precisamos ir em busca dessas pessoas para a gente poder trazê-los, para inseri-los no mercado de trabalho. E como você disse, existem muitos empresários de vários setores e que faltam pessoas para o mercado. Hoje até o cidadão comum, você precisa às vezes de um encanador, um eletricista, um pedreiro, está tendo dificuldade de encontrar no mercado. Então nós precisamos, né, o governo federal já está atento nisso, está disponibilizando verbas e nós temos que, através das secretarias do trabalho, desenvolver essas ações, que aqui na cidade nós temos toda essa proximidade, né, com as pessoas que precisam, com as pessoas que estão à espera de uma oportunidade como essa. Martinha, eu vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar de mais assuntos. Eu tenho certeza que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. A gente rapidinho está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco do Café com Letras aqui na super banca do meu amigo João Martinelli, conversando com o secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva. Martinha, eu falei rapidamente, essa reunião do dia 7 de fevereiro com os sindicalistas já está confirmada, já está marcada, com a presença do prefeito Carlos Grana? Já está confirmado, nós procuramos acertar essa agenda com o prefeito Carlos Grana, já acertamos, então no dia 7 nós vamos estar fazendo uma reunião com todos os sindicatos, chamando todos os sindicalistas que têm base territorial aqui na cidade de Santo André. Tem representação aqui na base de Santo André. E todas as centrais sindicais, independentes, queremos apresentar a Secretaria do Trabalho, né, junto com o prefeito, e abrir as portas para o movimento sindical. É uma reivindicação sempre feita pelo movimento sindical, a Secretaria do Trabalho. Nós precisamos da ajuda do movimento sindical, que nos ajude a gente implementar os trabalhos que a gente precisa. Precisamos de sugestões, precisamos de críticas, avaliações, etc. Queremos andar junto com o movimento sindical aqui da cidade. E depois disso, aí você vai procurar os empresários para provocar essa sinergia aí em busca de resultados mais positivos? A Osvana, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já tem feito várias visitas a vários empresários, está fazendo um trabalho também importante. Eu já conversei com ela e propus que a gente pudesse fazer, depois desse encontro com os sindicalistas, a gente procurar juntar, fazer um segundo encontro, né, envolvendo empresários aqui da cidade e também dirigentes sindicais aqui da cidade, para que a gente possa, né, aproximar esses dois setores que são tão importantes para a sociedade, de modo geral, e aqui especificamente para a nossa cidade, né? Nós temos que estar aí afinados, né, para discutir nos recursos da cidade, onde que a prefeitura pode, né, ajudar na contrapartida, o que também os empresários podem ajudar,
né, no sentido do emprego, no sentido da cidade, nas questões sociais, na questão da inclusão social, enfim. Queremos aí abrir também esse debate muito importante, novo aqui na cidade. Legal, Martinha. Eu fiquei sabendo de uma informação, que assim, me confirme ou não, mas que eu reputo da mais alta relevância a tua decisão, primeiro, de abrir mão do salário de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e optar só pelo salário de secretário do Trabalho. E também você agora é presidente licenciado. A presidência, o exercício da presidência está com o vice-presidente, José Braz da Silva, o Fofão. Quer dizer, hoje o sindicato tem um presidente interino, que é o Fofão, e o Martinha, que é o presidente licenciado, é isso? É isso, é exatamente isso. A primeira coisa que eu fiz, à medida que eu assumi a Secretaria do Trabalho, foi abrir mão do meu salário. Embora não precisasse, né? Não tem nada na lei que determine isso. Não tem nada na lei que determine, até o meu licenciamento também, não tem nenhuma lei específica que fale disso, e a lei orgânica também não proíbe isso. Mas eu procurei me antecipar, já tomar essa decisão. Uma coisa que eu sempre critiquei foi de pessoas ter 3, 4, 5 salários público, aposentadoria, mais salários, etc. Então eu também procurei dar o exemplo. Então já abri mão do meu salário, que eu tinha no sindicato, e estou apenas com salário, apenas não, com um bom salário, que é o salário de secretário. Logicamente que a gente tem uma série de desafios, a minha vida, ela é muito... A vida de um dirigente, você tem despesas e mais despesas para tudo que é lado, você tem inserções sociais, etc. A minha vida foi sempre assim, mas eu procurei abrir mão para não ter nenhum problema, sabe, nenhum comentário a respeito disso, porque eu acho que é justo fazê-lo. Com relação também ao meu afastamento, eu me afastei juridicamente, tem assinatura de cheque, assinatura de alguns documentos da entidade, então o nosso vice-presidente está assumindo. Né? Então ele é o presidente em exercício, eu sou o presidente licenciado. A diretoria, a única coisa que me pediu é que eu ficasse no comando político da entidade, porque o meu mandato termina só no ano que vem, meados do ano que vem, e eu também não poderia, né, deixar de estar dando aí ter uma atuação com a minha experiência para a categoria. No ano que vem aí a gente tem uma renovação de diretoria, um outro mandato, né, para não se abrir agora, nesse momento, uma discussão interna sobre a questão do comando do sindicato. Então eu estou no comando político e, assim, orgulhosamente, né, assim, agradeço meus companheiros de diretoria do sindicato, que sentiram, assim, essa importância, eu fiquei lisonjeado, envaidecido por isso, né? E aí nós estamos no comando político da entidade, mas com o meu vínculo com a prefeitura, como secretário do trabalho, é a prioridade do meu trabalho para tocar, obviamente, porque eu tenho aí na prefeitura tenho que fazer meu trabalho para toda a população, para toda a cidade, junto com o prefeito. Então eu tenho essa prioridade e fiquei também muito orgulhoso, né, assim, muito satisfeito de participar como secretário de uma cidade tão importante como essa. Dos meus 60 anos de idade, eu vivi 50 anos nessa cidade, aqui tenho meus filhos, minhas netas, então também eu estou me sentindo assim como um garoto no primeiro emprego, né? É verdade. Porque assim, então, bastante emoção, frio na barriga, vontade de acertar, disposição. Então é assim que eu estou me sentindo aqui dentro desse desafio. E dá para imaginar essa sensação, porque você, que vem de uma origem bastante humilde, de uma família bastante humilde, quer dizer, acho que jamais passou pela tua cabeça lá na tua infância, quando você começou a trabalhar, que um dia você seria secretário. Né? Joaquim, você veja que quando eu olho ali o prédio da prefeitura, da Câmara, ali toda aquela parte do teatro. O meu pai, em 67, trabalhou de servente de pedreiro naquela construção ali, na construção daquele prédio, né? Eu tinha 12, 13 anos de idade, nem imaginava um dia que eu ia ser um secretário de uma... Eu fui candidato a vice-prefeito, não fui eleito, mas candidato, e de repente secretário do trabalho na cidade onde meu pai trabalhou, como na construção civil, trabalhou na metalurgia, meu pai foi metalúrgico aqui de 53 até 58, né? Depois na década de 60, meu pai também trabalhou aqui na metalurgia. Então, eu de repente, tem hora assim que parece um sonho, né? Eu sendo secretário do trabalho nessa cidade que eu amo demais, que eu adotei como minha cidade do coração. E com certeza por isso você faz com o ânimo redobrado para... Esse ano não vai ser fácil, não, que é um ano complicado, né? Um ano de eleição presidencial, eleição de governador, eleição de senador, deputado, ano de Copa do Mundo.
É um ano bastante agitado, mas a concretização desse sonho aí dá mais ânimo para o trabalho, né? Dá mais ânimo. Eu vejo um ano desse daqui, eu acho que é um ano bom. Isso daqui é um ano de... quando eu era mais jovem, que eu jogava bola, eu gostava de disputar as finais, quando o jogo era decisivo. O jogo mais difícil, né? O jogo mais difícil. Então eu acho que o ano desse daqui é um ano, pode parecer mais difícil, mas se a gente trabalhar com afinco, com vontade, com energia, a gente fizer uma agenda positiva, pode ser favorável para nós. Dentro do movimento sindical, a gente muitas vezes, no momento difícil, a gente conseguia, né, conquistas importantes para a categoria, porque a gente ia em frente, acreditava, enfrentava as dificuldades. Então nós temos que aproveitar o Carnaval, temos que aproveitar a Copa do Mundo. O Brasil vai ser mostrado lá fora. Bilhões de pessoas estarão vendo a Copa do Mundo aqui no país chamado Brasil. E nós temos a oportunidade de mostrar o que nós temos de melhor aqui para o mundo lá fora, até para abrir investimentos, para abrir negócios para esse país. A marca Brasil, né, tem que ser muito forte lá fora. O ano também de eleição, passei grande parte da minha vida brigando para que estivesse eleição, né, que é uma forma democrática que a gente tem de escolher os candidatos. Então, o ano eleitoral também nunca atrapalhou nossa ação sindical. Eu acredito que também não atrapalha a vida pública, se a gente souber. Como cidadão, eu tenho o direito de manifestar minha vontade, meu interesse político, e como secretário da prefeitura, eu tenho que aproveitar muito mais esse momento para trabalhar para a população e mostrar até o nosso trabalho para a população. Martinha, por hoje é só, a gente vai falar mais vezes. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Joaquim. Um forte abraço a todos os telespectadores. Cícero Firmino da Silva Martinha, secretário do Trabalho de Santo André, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, aqui no bloco Café com Letras, na super banca do João Martinelli. O programa não acabou, não. Daqui a pouquinho a gente está de volta depois de um rápido intervalo comercial. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês aproveitaram cada bloco de cada entrevista que a gente trouxe na edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!